Boa noite, sábado abençoado, todos os sábados às 22 horas, Mundo Real, podcast do Mundo Real, para abençoar a sua vida. É um programa de histórias. Olha, e eu acabei de vir de um grande culto, é o Projeto Haja, onde jovens, crianças cheias do Espírito Santo, sendo batizada com o Espírito Santo, sabe, falando em outras línguas, chorando na presença de Deus, e não só os jovens, mas os pais, os adultos. Olha que presença gloriosa. Isso tudo por causa da graça de Deus sobre esse ministério, do qual Deus levantou um grande homem, um grande pastor, que é o nosso reverendo. E a gente louva a Deus pela vida do nosso pastor, da sua esposa, que se consagram para viver para Deus. Você está no podcast do Mundo Real, um programa de histórias verdadeiras, vida de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E a gente aqui já falou de várias e várias e várias. Agora, eu quero falar o que aconteceu semana passada. Nosso programa campeão de audiência. Olha, gente, nós tivemos mais de 4.000 assistentes, 4.000 pessoas acompanhando, curtindo, comentando o nosso programa da semana passada. A gente quer agradecer a Deus pela sua vida, a sua participação. Por isso, nunca deixe de compartilhar, nunca deixe de comentar e nunca deixe de você dar sua impressão, o que você está achando, o que você achou importante. Isso aí faz tamanha importância para o YouTube entregar o nosso conteúdo. E como semana passada foi uma semana que o assunto ele rendeu com o pastor Eduardo, a gente trouxe hoje mais uma vez, a gente queria ter feito isso até antes do pastor Eduardo, mas devido à agenda não podemos, mas a gente trouxe hoje mais uma vez o missionário Ayman Sampaio, que vai comentar um pouco com a gente, mais um pouco, ele que está dentro do sistema educacional, sobre a questão educação. A questão educação. Eu me lembro que nós, quando antigamente, tá? Antigamente, os nossos pais entregavam você às escolas, às explicadoras, e achava que ali o filho estaria seguro. Mas será, Ayman, seja bem-vindo, que é assim hoje em dia? Seja bem-vindo, Ayman. Boa noite, pastor Miranda. Boa Mais uma noite. vez, uma honra, um privilégio estar aqui com o senhor no podcast Mundo Real. Olha, prazer é meu de estar aqui com homens de Deus como você, semana passada o pastor Eduardo, e eu de cara já quero introduzir você. A gente já conheceu tua história, já sabe que você foi um ex-ateu, e aqui você está para falar com a gente um pouco sobre a educação marxista. Você que está dentro do sistema educacional, e a gente queria falar um pouco com você. Ayman, eu queria que você desse seu parecer sobre isso. Você acredita que há hoje um aparelhamento da educação para tentar disseminar a ideologia no coração dos nossos alunos? Pastor, é muito evidente que isso não é uma fantasia da cabeça de alguns. Uhum. Isso é real. Mas antes, eu queria compartilhar com todos que nos ouvem, pensar no sistema educacional, o poder do sistema educacional. Porque muitas vezes a gente fala, olha, as escolas estão dominadas Hum, por professores doutrinadores sim. que disseminam a ideologia marxista, e mais uma vez eu trago aqui que marxismo significa tirar Deus Uhum. do centro, significa destruir a família, Uhum. significa nivelar as pessoas por baixo, todas essas coisas. Mas eu queria que a gente fizesse um exercício aqui. Experimente, pega uma cidade, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer outra cidade, e coloca assim, escolas.
Uhum. Aí nós vamos ver de cara o poder da escola. Ela está espalhada em todos os lugares da cidade. Vai lá no Google Maps e digita escolas. Vai aparecer os pontinhos de escola em toda a cidade, em todos os bairros. Então, o poder da escola começa pela capilaridade. Uhum. Vamos entender esse poder na escola em termos de capilaridade. Ela chega a todos os lugares. Uhum. E o segundo aspecto é que ela vai trabalhar com crianças, jovens e adolescentes, e num período de, no máximo, 20 anos, de 10 a 20 anos, a escola forma uma geração. Uhum. Então, quando a gente fala da doutrinação, do poder, da disseminação da cultura marxista nas escolas, nós temos que entender esse poder que a escola tem, em primeiro lugar. Sim. Chega a todos os lugares e em 20 anos forma uma geração completa. Então, se a gente pensar a escola como transformação, em 20 anos ela pode mudar completamente a realidade de uma nação. Verdade. Mas os operadores do sistema educacional leva-se um tempo maior. Então, para a gente chegar à realidade que nós temos hoje, essa disseminação da cultura marxista nas escolas, ela vem de muito mais tempo. Não é de 10, 20, 30 anos, é muito mais. É. Como eu falei para o senhor no primeiro podcast que nós gravamos, Uhum. que na década de 70, eu morando na roça, É. extremo sul da Bahia, por meio dos meus irmãos que frequentavam a escola, a gente estava recebendo isso. A Uhum. cultura revolucionária, marxista, leninista, Fidel Castro, Che Guevara, Uhum. eram os heróis dos meus irmãos. E isso numa cidadezinha isolada, não tinha internet, não tinha nada disso. É. Então, quem levava isso? A escola. Para isso chegar na escola, os professores, que na ponta são os doutrinadores, mas esses professores foram formados onde? Nas universidades. Uhum. Então, o primeiro espaço tomado foi a universidade. É. Então, a doutrinação marxista e suas ideologias similares dominou as universidades e dominou a formação dos professores, Uhum. e esses professores estão atuando no tempo e no espaço por muitos anos. Ô, Ayman, isso é tão sério que você está falando, porque eu me lembro na época da meu curso na Universidade abençoada Unirio do estado do Rio de Janeiro, eu não me lembro de ter um professor de direita. Todos os professores eram de esquerda. E já visto os inúmeros debates que nós tivemos por discordar de muitas situações. Você falou dos operadores da educação. Você acredita que muitos desses operadores eles atendem
aspecto mais político, porque existem tantas inverdades, mas eles sustentam a mentira na cara lavada. Pastor, tudo isso começa na formação. Uhum. E aí eu quero trazer um outro aspecto que permeia tudo isso, que é um substrato para tudo isso, Uhum. que é o aspecto cultural, aspectos da nossa cultura. Uhum. O que eu estou querendo dizer com isso? Notadamente, nós brasileiros já somos acostumados à lei do esforço mínimo. Culturalmente, nós já recebemos isso de gerações, a ideia do mínimo esforço. Eu me lembro perfeitamente que boas, boa parte das pessoas que eu convivi ali na adolescência e que a gente tinha ali convívio com adultos, o sonho do cara era se aposentar. Uhum. Meu Deus do céu! Onde é que eu estou querendo chegar com isso? E se nós, né, estamos culturalmente, nós temos essa cultura do mínimo esforço, automaticamente nós somos o quê? Acomodados. Uhum. E a educação, ela sempre foi a última preocupação. Verdade. Nós brasileiros sempre vivemos em função do imediatismo. Nós não temos a cultura do longo prazo, a cultura do se esforçar para transformar uma realidade. Então, esse substrato cultural, ele é perfeito para essas ideologias Sim. se apossarem das instituições. Uhum. Então, eu posso dizer que isso aconteceu, tentando aqui um diagnóstico, pela omissão e acomodação daqueles que têm valores e princípios. Verdade. É. Isso é sério, né, irmã, que você está falando? Sim, senhor. Certa vez falando para os pais, Uhum. eu disse aos pais o seguinte: coloque na sua programação de férias ou de um feriado, tudo bem, vai. Pode ir para a praia, pode ir para um resort, pode ir fazer um passeio. Mas por que não ir com a sua família a um congresso de educação, de tecnologia, de Sim. conhecimento? É um investimento na família. Uhum. E aí eu quero incentivar aos pais que a nossa igreja, o nosso ministério, nesse aspecto, meu Deus do céu, É verdade. a preocupação do nosso reverendo em aprofundar nos temas. Então, oferece um arsenal de cursos que abrem a mente, Uhum. proporcionam ali a pessoa se capacitar para ter o discernimento, Sim. de receber informações, É. processar informações. É. É sério o que você está Então, falando? já vi que o meu incentivo, né, para que Aham. isso de uma maneira assim, porque como a gente já faz parte do ministério, pastor, Uhum. então às vezes a gente não tem a dimensão do que é o que está sendo oferecido para nós. Verdade. Verdade. Sim. Agora eu quero colocar um detalhe aqui, porque o Uhum. quadro que eu estou descrevendo
é um quadro que parece não há esperança, está tudo dominado. Eu ia entrar nesse tema agora, fala. Mas, sabendo que existe um povo no Brasil, o povo crente, existe um povo que ora, que clama ao Senhor, Uhum, mesmo diante de todas essas dificuldades, uhum. está surgindo uma geração diferente. É verdade. Eu quero testemunhar aqui para o senhor isso que eu estou dizendo agora. Nós estávamos em um congresso de conservadores em Campinas em 2022, eu Uhum. e a pastora Adriana, e ao nosso lado, uma adolescente, Olha isso. 16, 16 aninhos. 16 anos. Essa garota saiu de Paracatu, Minas Gerais, oeste de Minas Gerais, para Campinas. A família foi levar ela lá. Os pais não estavam no congresso, mas Uhum. ela estava, um congresso de conservadores. Meu Deus, que história. Então, assim, há um movimento que a gente só pode atribuir à misericórdia de Deus com a nossa É, nação, nação. de estar impulsionando jovens, Sim. como nunca antes É na verdade. história do Brasil, a se interessarem Uhum. pela política, E- a ocuparem espaços e combaterem frontalmente essas ideologias, a ideologia marxista e Isso. as suas similares, que levam à destruição da família. Agora, Aimã, sobre o olhar da esperança, Deus tem movido o coração do nosso reverendo a uma reflexão com os pais muito importante. A partir das escrituras, e você já teve nos nossos congressos, já palestrou junto conosco, aquilo que nós trazemos lá do judaísmo. A educação começa em casa. Porque há uma estatística, não sei se você já tem posse dela, o pastor Eduardo trouxe para nós aqui na semana passada, que 70% dos alunos em universidade cristãos se desviam, de 100, 70 se desviam quando chega na universidade. E o nosso reverendo tem levantado uma bandeira que os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos, no que diz a moral, que tem que aprender do berço, como o judaísmo. Lá em Deuteronômio, a gente já leu e releu aqui, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 7, capítulo 8, mostrando que deve ensinar o menino sentado à mesa, caminhando, comendo, ao dormir. É importante o pai e a mãe preparar seu filho moralmente antes dele entrar numa universidade, numa escola, num sistema educacional, seja o que for? Pastor, eu creio que isso aí é fundamental. Isso é fundamental. É, e um detalhe que eu acho que é importante colocar aqui também é o seguinte: eu vou falar de uma realidade que eu estou vivenciando e gostaria, inclusive, de explicitar a minha posição Uhum. e entrar diretamente nessa questão. Eu atuo numa escola particular e eu já faço aqui um aviso que a escola particular não é garantia de que Ah, a não. blindagem. As escolas particulares, assim como as públicas, estão todas dominadas por professores doutrinadores. Sim. Mas eu quero pontuar em relação ao meu trabalho, antes de entrar no ponto que o senhor colocou. Na nossa escola tem professores de todas as matizes ideológicas, predominantemente, inclusive, de esquerda. Mas a postura que nós adotamos, eu recorro muito à ética da medicina. Uhum. Eu vou fazer um exercício aqui, para ficar bem claro. Imagina uma pessoa que chega num hospital
precisando fazer uma cirurgia cardíaca. Ora, a ética da medicina, apesar de já estar sendo contaminada também, mas a medicina guarda uma nobreza pelo seu aspecto ético, que é o seguinte: imagina o cara chegou lá, o paciente chegou lá, um chega com a camisa do Bolsonaro e outro com a camisa do Lula, para ser bem explícito. A ética médica instrui que o médico vai usar todos os recursos para fazer a cirurgia cardíaca e oferecer o melhor, seja para aquele que está com a camisa do Bolsonaro, seja para aquele que está com a camisa do Lula. Eu, como um operador no sistema educacional, a minha atuação é essa. Sim. E é isso que eu procuro conduzir a equipe que eu lidero. A nossa escola não vai fazer doutrinação de direita, nem de esquerda. Nós vamos cuidar do intelecto em todas as áreas, seja na área de exatas, seja na área biológica, seja na área de humanas, seja na área de linguagens. Então, é isso que eu acredito que deva ser a escola. As decisões de crença, as decisões ideológicas, essas são de responsabilidade da família. E aí está em completa convergência com aquilo que o senhor acabou de falar. Sim. Então, o que nós precisamos, na verdade, é trazer a escola para esse eixo e chamar as famílias à responsabilidade. A educação, os princípios, os valores, as crenças, é responsabilidade da família. Ayman, hoje eu estava vendo um vídeo sobre isso que você está falando. Eu estava vendo um vídeo do Nicolas Ferreira, porque ele agora está numa comissão importante que é da educação, né? E acho que foi na CNN, ele foi perguntado se ele ia levantar a pauta de gênero na educação. Engraçado, parece que você falando, eu estava ouvindo ele falar. Ele disse: não, porque isso se aprende em casa. Quem ensina quem é menino é a mãe, é o pai, não é a educação. Perfeito. Agora, pastor, olha como que essa cultura ela favoreceu a disseminação das ideologias marxistas e suas similares. E é o seguinte: ora, o Estado, o sistema, né, e tem a intenção de disseminar isso, diz para a família o seguinte: deixa que eu educo o seu filho. É mole? É muito cômodo, é muito cômodo. E aí as famílias brasileiras, no seu comodismo, na cultura do mínimo esforço, delegou para a escola aquilo que era responsabilidade dela. Então, reverter esse ciclo não é simples e só a misericórdia de Deus com o nosso país. O Nicolas Ferreira está presidindo a Comissão de Educação, é um milagre, pastor. É um milagre. E como? Ô Ayman, eu tenho que dar uma parada, porque já... Meu Deus! William, esse programa, William, estamos no mesmo problema da última vez, hein? A gente vai pro break, Ayman, a gente vai pro break. Você que está aí nos assistindo, compartilhe, comente. É muito importante isso pra gente. E a gente está fazendo prece ao Senhor e YouTube para que Ele não derrube o nosso programa, porque nós estamos falando coisas boas aqui que vai abençoar muitas pessoas. A gente vai pro break e a gente volta já.
Olha só o que acabou de cair na minha mão, uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. O que quer dizer isso? Vamos fazer um sorteio. Você que quer que chegue aí na sua casa, dentro do território brasileiro, conversei com o senhor da empresa e falei, olha, e se alguém é lá de Brasília ganhar? Eu mando entregar em Brasília. Se alguém for lá de Pernambuco, eu mando entregar em Pernambuco. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Você vai ganhar o número da bênção, não é o número da sorte, não é o número da bênção. Você vai tirar uma foto no mercado, é claro, com a tapioquinha da Pernambuquinha, não pode ser outra. Você tira uma foto igual a Michele fez, olha a foto da Michele. Olha a foto do pastor Ricardo, eles fizeram isso. E você vai mandar para mim a sua foto com a embalagem lá no mercado da Pernambuquinha. Você também vai curtir a página da Pernambuquinha, vai mandar um print dela para mim, curtindo a página, com a sua curtida, e junto com a sua foto. O que eu vou fazer? Você vai ganhar um número da bênção. E desse mês vamos sortear e você vai ganhar uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. Agora é claro, é sortido, tá? Não vem só a natural não. Aqui você vai ter ela, a integral, 2 integral. Você tem a tapioca de creatina, você tem a com whey protein e tem a natural. Chega aí na sua casa, vai lá, compra uma, é claro, tira uma foto, curta a página e quem sabe uma caixa dessa chega na sua casa. Deus te abençoe. Olá, eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. Estamos de volta. Olha, você quer saber como esses comerciais, você é um empresário grande, pequeno, micro, quer saber como é que passa esses comerciais aqui? Escaneia o código que está aqui com a gente na tela e a gente manda você vai conversar com um pessoal nosso para explicar você como é que funciona isso. E quem sabe sua marca também pode estar aqui, tá bom? Bom, eu vou voltar aqui com a Imã porque o assunto tá quente. Você vê que o homem é fluente, né? Tem uma fluência e vive na área. Agora eu quero, a Imã, falar um pouquinho de uma experiência que eu tive e só para jogar lenha aí nesse fogo aí, você pegar a bola daí. Sobre aparelhamento. Eu me lembro que eu durante 6 meses dei aula aqui numa escola estadual. E eu nunca me esqueço quando um representante do MEC veio para nos ensinar os professores
a fazer a chamada em turma. Agora, olha, para que um representante do MEC, eu questionei isso direto aos professores, por que um representante do MEC vai ensinar os professores a fazer uma chamada? E aí, quando ele começou a falar, eu não acreditei o que ele estava falando. Que nós tínhamos que respeitar, porque se a Maria quer ser chamada de João, tem que ser chamada de João, porque isso é um preconceito. E eu estava olhando aquilo, eu não aguentei. Eu falei assim, não, mas ela é Maria. Como é que eu vou chamar ela de João? E aí, não, porque isso é preconceito. E eles pegam e começam a mostrar já que é preconceito. É igual, por exemplo, hoje em dia não se pode... Se critica o pastor, se critica o padre, se critica o pai de santo, mas certos postulares da política é golpe, é crime, é prisão, é cadeia. O negócio desandou demais, não, irmã? Muito, muito. E o centro da escola, que é ensinar matemática, ensinar português, ensinar história, geografia, ciências, ficou em segundo plano. E aí, pastor, eu quero chamar a atenção para um outro aspecto. A formação de professores. Sim. Pastor, hoje existe uma realidade de um apagão de bons professores. Olha isso. Professores com a formação superficial. Professor de matemática que não domina matemática, professor de física que não domina a física, professor de linguagens que não domina a língua portuguesa, que sabem dar palpite em tudo, mas não dominam a sua área. Não são especialistas na área que atuam. Então, um outro drama que se vive é a superficialidade. Então, o tema que o senhor acabou de colocar aqui toma uma dimensão na escola, Sim. um espaço, um tempo, que aquilo que a escola foi de fato projetada para fazer, não está fazendo. Os índices de desempenho do Brasil em avaliações internacionais é vexatório. É vexatório. E eu vou lembrar aqui um caso que aconteceu em Belo Horizonte. Assim que o PT ganhou a prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito na época era o Patrus Ananias, hoje deputado federal, estabeleceu em Belo Horizonte a chamada Escola Plural. Essa escola era proibida a reprovação. Lembra que eu falei com o senhor a cultura do mínimo esforço? Sim. Então, olha, quer dizer, a escola virou um espaço de mediocridade. A irmã, segura só, você vai continuar. Você falou de proibido reprovação. Aqui na igreja tem um casal, são professores. E olha o que ela falou comigo, recente. Ela falou comigo, pastor, o senhor não acredita. O prefeito da cidade está dando bonificação para todos os professores passar os alunos, mesmo que tenha tirado nota baixa. Aí eu falei, mas você questionou? Ela falou, pastor, eu questionei a diretoria, fui conversar com a diretora. Ela disse o seguinte, olha, o Brasil precisa de melhorar os índices. Quer dizer, então não tem que melhorar o índice com a capacitação da criança ou do aluno. Tem que melhorar maquiando uma planilha. E aí cada professor, irmã, ganhava uma bonificação para na turma dele não ter ninguém reprovado. Olha que loucura. Aí tem uma outra coisa por trás dessas questões todas, que é a ideologia globalista. Eu vou fazer um paralelo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo,
fazem ciclovias em lugares, em morros, que é assim, um disparate. Uma coisa assim, sem pé e sem cabeça. Por quê? Os financiamentos internacionais, eles só acontecem a partir de certas métricas que os municípios, os estados oferecem. Então vão se criando indicadores artificiais. E um deles é a questão da evasão escolar. Sim. Ao ponto, agora, do governo federal motivar o aluno a fazer o ensino médio por meio de um incentivo financeiro. Eu falo para o senhor, vai fracassar mais uma vez. Porque é preciso entender mais do ser humano. O ser humano, o jovem, quando ele chega no ensino médio, ele só vai ficar se ele perceber sentido no conhecimento. E a escola brasileira perdeu o time, não consegue dar sentido ao conhecimento. O novo ensino médio criou uma possibilidade para que isso acontecesse. Pastor, vamos pensar, um jovem vocacionado para a área médica. Claro que ele precisa de fundamentos da área de humanas, da área de exatas, de todas as áreas. Mas o desejo dele é estudar mais aquilo que é da área médica. Sim. Senão perde o significado para ele. E aí, nós vimos um avanço com o novo ensino médio, uma possibilidade de avanço, e agora o que nós estamos assistindo? Está travado pelo governo atual. Porque o governo atual não quer dar liberdade. O governo atual ele quer engessar todo mundo num pacote, numa caixa. E vai fracassar esse incentivo financeiro como motivação, porque o ser humano ele não é motivado só pelo dinheiro. Principalmente o jovem. O jovem é idealista. E é exatamente nessa contradição do sistema que existe a esperança. O Nicolas Ferreira, com sabedoria, assumindo a comissão, ele diz claramente que ele não está ali para ideologizar a comissão, mas buscar soluções para a educação brasileira. Inclusive, ele foi muito criticado. Olha, é muito jovem, não tem experiência. E ele, a ousadia, respondeu: os que me antecederam não devem falar isso, porque os resultados do Brasil em educação são pífios. Então, alguma coisa nova precisa acontecer. Agora, Ayman, você acredita que não sei se existe essa palavra, você é professor, vai ajudar a gente, emburrecimento favorece a esquerda, favorece esses governos comunistas, que quanto menos conhecimento as pessoas têm, mais eles prevalecem? Isso é claro como a água cristalina. Porque ficar na superfície, não aprofundar nos temas, nas grandes temáticas de todas as áreas, a visão fica limitada, pastor. E alimenta a cultura do vitimismo. Porque é na superação de obstáculos, de dificuldades, que o ser humano potencializa o que de melhor ele tem. Verdade. Então, se nós tiramos todas as dificuldades, como que o jovem vai crescer? E digo mais, a criança, ela, desde pequenininha, ela tem uma grande motivação e uma grande vontade de aprender.
Então, quando nós limitamos e não exploramos, não despertamos as crianças para o conhecimento, nós estamos cometendo uma atrocidade com uma geração. E aí eles vão perdendo a motivação. Daí a explicação da grande evasão no ensino médio. Porque quando chega na época do ensino médio, aos 15 anos de idade, ele já está um jovem completamente desmotivado e apático. Porque as fases anteriores foram perdidas. E se o senhor me permitir, agora eu quero fazer uma advertência aos cristãos. Aí você vai segurar para fazer essa advertência depois do break, que a gente vai voltar para você fazer, que eu ia tocar nisso aí contigo, que você vai fazer para a gente concluir. Gente, viu que tá quente aqui o negócio, né? Vamos lá. Curta, comente, compartilhe. Esse material tem que ser, tomara, né? Que seja levado. Material como esse, o YouTube anda brecando a gente, né, William? Mas esse não vai, não, em nome de Jesus. A gente vai para o intervalo, a gente volta já, porque esse homem tá fogo de Deus ali. Tchau, tchau. Olha só o que acabou de cair na minha mão, uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. O que quer dizer isso? Vamos fazer um sorteio. Você que quer que chegue aí na sua casa, dentro do território brasileiro, conversei com o senhor da empresa, falei, olha, e se alguém lá de Brasília ganhar? Eu mando entregar em Brasília. Se alguém for lá de Pernambuco, eu mando entregar em Pernambuco. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Você vai ganhar o número da bênção, não é número da sorte, não é número da bênção. Você vai tirar uma foto no mercado, é claro, com a tapioquinha da Pernambuquinha, não pode ser outra. Você tira uma foto igual a Michele fez, olha a foto da Michele, olha a foto do pastor Ricardo, eles fizeram isso, e você vai mandar para mim a sua foto com a embalagem lá no mercado da Pernambuquinha. Você também vai curtir a página da Pernambuquinha, vai mandar um print dela para mim, curtindo a página, com a sua curtida, e junto com a sua foto. O que eu vou fazer? Você vai ganhar um número da bênção. E desse mês vamos sortear e você vai ganhar uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. Agora é claro, é sortido, tá? Não vem só a natural não. Aqui você vai ter ela, a integral, 2 integral. Você tem a tapioca de creatina, você tem a com whey protein e tem a natural. Chega aí na sua casa. Vai lá, compra uma, é claro, tira uma foto, curta a página que, quem sabe, uma caixa dessa chega na sua casa. Deus te abençoe. Eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta.
volta, amigo. Olha, você está acompanhando como é sério o tema educação. Não basta você deixar seu filho na escola e dizer, não, tá tranquilo, é isso aí, eu tô seguro que meu filho está com uma boa educação. Você já viu que é preciso, primeiro de tudo, você que é cristão, você que é membro da Assembleia de Deus em Gramacho, está ligado em todos os seminários, porque Deus tem falado muito ao coração do nosso reverendo, primeiro para formar os pais, mostrando que a responsabilidade da educação moral do seu filho é sua, é em casa. Ele aprende em casa, não transfira isso para a escola, porque quando chega na escola, olha o quadro que o Ayman está pintando para nós aqui, mostrando de professores doutrinadores ideológicos que vão fazer a cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças. A gente não pode deixar isso de maneira nenhuma, pelo contrário, eles têm que chegar lá já pronto, formado e influenciando outras crianças. Eu tenho alguns testemunhos aqui de uma família que o garotinho chegou na escola, a irmã e a professora dizendo que menino pode ser menino como não. Aí foi falar com ele, ele disse, não, minha mãe disse que eu sou menino. E eu sou porque minha mãe falou. Então, olha a importância de uma mãe e de um pai conciso, na verdade, na moral bíblica e que ensina desde os berços. Agora eu queria voltar com você sobre a responsabilidade do cristão. Perfeito. Eu vou linkar algumas coisas aqui. Semana passada, sábado passado, uma diretora de uma escola, e o filho dela estudou conosco, ela disse o seguinte, eu posso falar aqui, né, do Cromos. Ela falou assim, olha, os professores do Cromos empoderam os alunos. E ela explicou. O meu filho fez 2 provas, 2 processos seletivos no final do ano. No primeiro ele não conseguiu, no segundo ele conseguiu. Apesar da frustração do primeiro, ele não desistiu. Ele entendeu a mensagem dos professores, que ele podia, que ele tinha capacidade. Então, olha só, pastor, um jovem de 14 anos de idade. Primeiro processo seletivo, na Escola Técnica Federal, recebe um resultado negativo. Não esperou uma semana, não esperou um mês, não. No dia seguinte, ele já estava firme para a próxima Escola Federal, menos de um mês depois. E ele foi bem sucedido. E ela falou que essa semente nós conseguimos plantar. Olha, eu posso. Sim. O que nós temos que ter cuidado, e os pais precisam ter cuidado, é se ele vai colocar numa escola que vai ensinar isso para o filho, eu posso, eu sou capaz, ou se vai colocar numa escola onde o aluno vai sair de lá, eu tenho direitos. O senhor percebeu a diferença? Muito grande. É uma distância enorme isso aí. O que nós precisamos, né, modéstia à parte, a gente tem conseguido fazer aqui na nossa escola esse empoderamento do jovem nesse sentido. Eu posso. O primeiro obstáculo não vai me parar, não vai me derrubar. E aí o senhor vai entender por que eu dei esse exemplo. Porque muitos cristãos, pais cristãos, estão blindando os seus filhos da dificuldade. Objetivamente, a Universidade Federal tem professores doutrinadores? Tem.
Mas é a Universidade Federal que recebe os maiores recursos, tem os melhores laboratórios, tem a melhor estrutura. E aí muito pai cristão fala, não quero meu filho ali na Universidade Federal, porque vai ter um professor doutrinador. Tem que tirar ele do mundo, então. O senhor está percebendo a gravidade? Aí leva para uma faculdade particular, uma escola particular, na ilusão, e lá não vai ter um professor doutrinador. Coitado. E o espaço da Universidade Federal é ocupado por aquele que não tem nenhum compromisso, às vezes, com os princípios cristãos. Então, eu faço essa advertência e incentivo os pais a prepararem os filhos para ocupar os espaços. Isso aí. Obter uma boa nota no Enem, conquistar uma vaga na Universidade Federal e entrar lá para fazer a diferença. Não é se acovardar e fugir desse espaço. Me desculpe a palavra, pastor, mas com medinho. Eu estou aqui falando de uma maneira meio indignada, porque eu tenho visto isso, pastor. Isso é demais, tem muito, irmão. Não, eu vou ser o melhor na medicina. Eu vou ser o melhor na engenharia. Vou conquistar uma vaga de professor. Vou me formar professor na Universidade Federal e lá eu vou fazer a diferença. É isso aí. Não, aqui eu falo até com uma certa indignação, porque eu fui inconformado com isso. Agora, quando eu vejo fugindo desse desafio. Oi, mano. Agora a gente tem que louvar a Deus pela vida do nosso pastor, porque o nosso reverendo é um dos maiores incentivadores a você assumir os espaços, encarar. Eu me lembro que quando o nosso reverendo chegou em Osasco, ele perguntou quem é que faz universidade, e aí as pessoas não tinha ninguém, e ele então se revoltou com aquilo, chamou o pastor local, que é o pastor Humberto, e disse, essa realidade tem que mudar, nós temos que ter universidade, temos que entrar, temos que ocupar os espaços. Mesma coisa no Gramacho. A graça de Deus sobre a vida do nosso reverendo caminha por isso. A formação bíblica que recebemos é para você ser um Daniel na Babilônia. Quando eu fui para a universidade federal, ele falou comigo, pastor, eu era o missionário Miranda, ele falou, ó, tudo que você precisa você já recebeu de Jesus para te firmar na palavra. Lá você só é um acessório. Quer dizer, o reverendo é um dos maiores incentivadores ao estudo e um dos maiores incentivadores a uma preparação espiritual, moral, para que quando você assume esses espaços, você influencie. E é um tema sério, mas que demanda de uma reflexão. Pastor, e aqui, como o Nicolas assumiu a presidência da Comissão de Educação, ele vai ter uma projeção maior do que ele já tem hoje. E aqui eu quero resgatar um pouquinho que ele sai de uma comunidade em Belo Horizonte, um dos locais mais pobres, cristão, filho de pastor, entrou na Pontifícia Universidade Católica, totalmente dominada, o reitor da universidade comunga das ideologias marxistas e similares, e ele era um. Existem registros dele contra uma assembleia de estudantes. Olha isso. Então, assim, Deus tem levantado, jovens com muita ousadia. E isso nos dá esperança, A revelia de tudo isso, de todo esse domínio, tem surgido vozes na juventude com um pensamento diferente, com um propósito diferente. Então, assim, aos cristãos ocupar espaço. Agora, dá trabalho, pastor. Com certeza. O pai, o pai hoje, ele tem que estudar. Ele tem que se inteirar da internet.
Ele tem que buscar veículos de comunicação que têm compromisso com a verdade. Uhum. Né? Aqui eu vou citar sem medo de errar, Uhum. né? A Revista Oeste, Sim. onde os jornalistas aí que foram alijados da mídia, grandes jornalistas comprometidos com a verdade, tem que buscar esses meios alternativos. Uhum. Institutos que têm um compromisso com a verdade. Então, assim, tem que buscar essas alternativas para que os filhos possam receber uma informação de qualidade. Então, exige trabalho e esforço diuturnamente. Uhum. Não há lugar para acomodação e o mínimo esforço mais. Quem seguir por esse viés aí, já está fora do jogo, está perdido e correndo o risco de perder a sua família. Bom, a gente, olha, meu Deus, irmão, vamos ter que. Chegamos já ao final do nosso programa. O maior programa até agora, hein? Né? Foi o maior programa. É porque tema sensível. Agora eu quero sempre louvar a Deus pela vida do reverendo. Quando eu ouço assim o Ayman falando, como dá uma satisfação, eu que sou pai de duas meninas, de saber que nós recebemos, a nossa igreja ela fica na Baixada Fluminense, uma região pobre, que as pessoas não têm oportunidade nenhuma. E o que a gente tem de oportunidade vem da mente aberta a partir do humilde bairro de Gramacho. O humilde bairro, a humilde igreja ali do Gramacho, porque, Ayman, eu me lembro que a dificuldade tão grande que eu vivia na minha adolescência, minha mãe falava comigo o seguinte: entre estudar e comer, prefira comer. Minha mãe falava isso para mim: vai trabalhar e vai para ter comida. E quando eu me converti aos 16 anos, eu já tinha parado de estudar. Você falou da evasão. Eu já tinha parado de estudar. Por quê? Por causa dessa premissa que a minha mãe havia... Aí quando eu chego na igreja, e o reverendo tá logo em seguida tem uma palestra trazendo um profissional para poder abrir a mente dos adolescentes a que quando chegasse o momento de escolher uma profissão, saber por onde ir. Então o nosso reverendo é um dos homens que eu conheço que levanta a bandeira da educação, mas uma educação cristã em primeiro lugar sempre, mas uma educação mais sadia. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, irmã, agradecer a Deus pela sua participação aqui conosco, que Deus te abençoe, e eu queria que você desse agora uma palavra final para esse pai, para essa mãe cristã que entrega seu filho para seja a universidade, seja ele no ensino médio, seja ele na educação infantil. O que tem que ter no coração desse pai, no coração dessa mãe, para ele ficar tranquilo? Pastor, recentemente, falando, inclusive, para pais da minha família, né, sobrinhos que já são pais, eu disse para eles o seguinte, que a geração passada estabelecia algumas regras e se o filho não seguir, está fora, acabou. A geração de hoje é aquela que facilita tudo. Dá um presente para compensar a ausência, dá um tablet para não ter trabalho de se comunicar com o filho. É isso aí. Enfim, os extremos. No passado, aquele rigor sem amor. No presente, a facilidade sem amor. Os pais que amam verdadeiramente seus filhos não vão pegar os caminhos extremos que são fáceis. Estabeleça a regra e se não adaptar aqui, pau, acabou, é fácil. Aqui do outro lado, eu te dou tudo, mas não me perturbe, fácil. Agora, observar o filho, desenvolver estratégias, ser um modelo inspirador para o filho, esse é o caminho difícil. Mas eu tenho certeza
que os pais que buscarem esse caminho serão recompensados de maneira sobrenatural, Amém. pois o propósito e a missão estará sendo cumprido com louvor. Aimã, muito obrigado pela sua participação, tá? Que Deus abençoe você. Como foi rica a sua participação aqui. Eu acredito que vai falar em muitos corações. Muito obrigado. Boa noite. Abençoe. Boa noite. Meu amigo, você ouviu Aimã Sampaio, esse homem de Deus, é um missionário, é gente nossa, gente da gente, mas com o coração cheio de Deus, cheio da palavra e indignado também com tudo isso que acontece no mundo da educação, mas não só da educação, no mundo político. Esse aspecto político hoje está demais. Olha, eu vou terminar, mas sábado que vem é o nosso lema, né, Tavares? Tem mais. A gente volta com novas entrevistas, novas histórias, contando cada vez histórias de pessoas, histórias de histórias, e assim caminhamos. Deus abençoe você, fique com a paz e Shalom Adonai. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.